Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as aplicações das leis de Newton? Nessa videoaula eu quero falar com vocês especificamente sobre os elevadores, beleza? Então vamos lá! Galerinha, como eu falei com vocês, nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre os elevadores. Mas antes da gente começar a estudar o que acontece dentro do elevador, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram aquela sensação de entrar dentro do elevador e quando o elevador começar a subir ou começar a descer, você tem uma sensação de estar comprimindo o chão do elevador com uma força maior? Ou de estar com aquela sensação de estar flutuando dentro do elevador? Então, se você já teve essa sensação, você é uma pessoa extremamente normal, beleza? E eu vou mostrar isso para vocês através de um experimentozinho que eu achei no YouTube. Só um minutinho. Galerinha, esse videozinho eu dei uma editada nele para ficar mais rapidinho, tá? Ele não é um vídeo grande não, mas ele mostra justamente isso que eu estou falando. Se você pegar uma balança e colocar essa balança dentro do elevador e subir nessa balança, você vai perceber que quando o elevador iniciar um movimento de subida ou um movimento de descida, a balança vai marcar um valor diferente do seu peso, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um garotinho, né? Esse garoto ele tem uma massa de 48,1 kg e você vai perceber que quando esse elevador iniciar um movimento de subida ou iniciar um movimento de descida, essa balança inicialmente ela vai marcar um valor diferente e depois ela vai voltar a marcar 48,1 kg, que é o peso normal desse garoto, beleza? Então presta atenção nesse videozinho de 10 segundinhos. Então olha para vocês verem, pessoal, o elevador parado marca 48,1 kg. Quando o elevador desce, ele marca um peso menor. E quando o elevador sobe, ele marca um peso maior. Galerinha, você vai perceber o seguinte, que quando ele está subindo, ele está marcando um valor maior do que 48,1 kg. E quando ele está descendo, ele está marcando um valor menor do que 48,1 kg. Isso acontece por causa do tipo de movimento do elevador, que é um movimento acelerado, beleza? Ou um movimento retardado. E é justamente sobre esses movimentos que eu vou falar com vocês agora nas características desse movimento. Belezinha? Galerinha, então para a gente iniciar os nossos estudos, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos considerar um determinado corpo, tá? Esse corpo ele vai ter uma determinada massa M, e ele vai estar apoiado numa balança no interior desse elevador, de acordo com essa figura aqui. Então aqui eu tenho o elevador, aqui eu tenho a balança, e aqui eu tenho o corpo que está apoiado nessa balança. Agora presta atenção. No interior do elevador, tá? Mesmo com esse elevador em movimento ou com esse elevador em repouso, eu vou ter atuando sobre o corpo pelo menos duas forças. Quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo dentro do elevador? Eu tenho aqui a força peso, beleza? Que a gente está, a princípio, chamando de força gravitacional, que é a força com que a Terra atrai esse objeto em direção ao seu centro, beleza? E eu vou ter a força normal, que é a força de apoio, a força que a superfície exerce sobre o objeto que está apoiado sobre ela, beleza? Então a gente tem pelo menos essas duas forças que atuam sobre esse objeto. Agora presta atenção. Com relação ao módulo dessas duas forças, tanto a força peso quanto a força normal, a gente vai ter 4 situações distintas e que nós vamos utilizar nos nossos estudos. Beleza? Galerinha, a primeira situação que eu quero falar com vocês é justamente uma situação onde a normal é igual à força peso. Quando nós tivermos uma situação onde a normal é igual à força peso, nós temos uma situação onde a resultante das forças é igual a zero. Beleza? Então, nesse caso, a gente diz o seguinte. A gente diz que esse elevador ou ele está em repouso, ou esse elevador está subindo ou descendo em movimento retilíneo uniforme. É aquela situação do videozinho que eu mostrei para vocês o quê? Que o peso ele muda e depois, que a massa do garoto muda e depois ela volta a ser de 48,1 kg.
Então, ou seja, quando a massa do garoto é de 48,1 kg, significa dizer o quê? Que a resultante das forças é igual a zero. Isso significa dizer que esse carinha, que o elevador está em repouso ou está em MRU, beleza? Pessoal, nossa segunda situação é uma situação onde a normal é maior do que a força-peso. O que isso significa? Isso significa dizer que a balança ela vai marcar uma massa maior do que a massa que o garoto realmente tem. É aquela situação no videozinho onde ela chegou a marcar uma massa até de 52 kg. Isso acontece quando o elevador está numa situação de movimento acelerado, beleza? Então, ou seja, isso vai acontecer quando esse elevador estiver subindo em movimento retilíneo e acelerado, ou quando ele estiver descendo em movimento retilíneo retardado. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: quando o elevador inicia o movimento de subida, o garotinho comprime a balança com um peso maior, com uma força maior. E quando esse elevador está descendo em movimento retilíneo uniforme e começa a frear, começa a retardar o movimento, ele também comprime o piso do elevador, a balança, com uma força maior. Então, nessa situação, a gente diz o quê? Que a normal é maior do que a força-peso. Então, a resultante das forças passa a ser o quê? A diferença entre a normal e o peso. Nessa situação, a balança marca uma massa maior. Beleza? Galerinha, na nossa terceira situação, a gente também tem uma situação onde a resultante das forças é diferente de zero. Só que agora, nessa terceira situação, o que nós temos? Nós temos a normal menor do que a força-peso. A normal ela vai ser menor do que a força-peso quando nós tivermos também um movimento acelerado. Beleza? Então, ou seja, nos movimentos acelerados, a resultante das forças é diferente de zero. E essa situação ela vai acontecer, ou seja, a normal menor do que a força-peso, ela vai acontecer em duas situações. Na primeira situação, esse elevador ele vai estar subindo em movimento retardado, ou esse elevador ele vai estar descendo em movimento retilíneo acelerado. O que isso significa? É aquela situação onde no videozinho a balança está marcando um peso menor do que 48,1 kg. Você lembra lá no vídeo que a massa normal do garoto é de 48,1 kg e que tem um determinado momento em que a massa do garotinho é menor do que 48,1? Por que isso acontece? Isso acontece porque a normal é menor do que a força-peso. Isso acontece porque o garotinho não está comprimindo a balança com a força normal dele. Beleza? Tá? Isso vai acontecer quando o elevador está em movimento, subindo em movimento retardado, ou seja, quando ele está subindo, inicia o movimento de frenagem, tá? Então, ou seja, você tem aquela sensação de flutuação, ou quando ele está descendo em movimento retilíneo acelerado, ou seja, quando ele está parado em um determinado andar e inicia o movimento de descida de uma vez, você tem aquela sensação de imponderabilidade, beleza? Nessas duas situações, a balança ela marca um valor menor para a massa do corpo, beleza? E a gente diz o seguinte, que a resultante das forças é a força-peso menos a força normal, beleza? Pessoal, a nossa quarta e última situação é uma situação que eu, pelo menos, não gostaria de participar. Do elevador, não, beleza? Que é quando a gente tem a normal igual a zero, ou seja, quando nós não estamos comprimindo o chão do elevador. Aí, nesse caso, a resultante das forças passa a ser igual a quem? Igual a força-peso. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o elevador apresentar um movimento acelerado igual, onde a aceleração é, na verdade, igual à aceleração gravitacional. Quando que isso vai acontecer? Quando o cabo do elevador se romper, quando o elevador estiver em queda livre. Então, quando o elevador está em queda livre, o que a gente tem? Nós temos uma sensação de imponderabilidade de massa. Nós temos aquela sensação como se a gente não tivesse o quê? Gravidade atuando sobre nós. Então, a gente fica flutuando no interior do elevador.
E isso vai acontecer quando o elevador estiver em um movimento de queda livre, beleza? E nessa situação, a minha normal é igual a zero. Ou seja, eu não estou comprimindo o chão do elevador, a balança que está em cima do elevador. Belezinha? Pessoal, e para a gente encerrar essa videoaula, só uma observação que eu quero fazer com vocês. Presta atenção. Nas situações em que eu falei, onde a normal é diferente da força-peso, tá? A massa que está sendo marcada pela balança não é a massa real do garoto. Então aquela massa que estava marcando na balança, de menor do que 48,1 kg ou maior do que 48,1 kg, aquilo não é a massa real do garoto. Aquilo é o que nós chamamos de massa aparente do garoto. E isso vai acontecer quando o elevador estiver em movimento variado, beleza? A massa real do garotinho, daquele vídeo que eu mostrei para vocês, é de 48,1 kg. Aquela massa menor do que 48,1 e maior do que 48,1 é o que nós chamamos de massa aparente do garoto. Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos essas relações entre o peso aparente, né, que nós temos quando nós subimos no elevador em cima de uma balança, que é aquela sensação de ficar mais leve, aquela sensação de ficar mais pesado. E a gente volta numa próxima videoaula para a gente falar sobre o plano inclinado. Belezinha? Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.